Boa noite. Boa noite a todos. Bom, hoje, mais uma vez, damos sequência a essa série de encontros organizada aqui pela Escola de Arte Dramática, chamada Perspectivas, anos 20. Como tem sido a cada semana, nós nos encontramos aqui com alguns convidados para discutir alguns temas que têm atravessado a nossa experiência nesse momento, conversas sobre o tempo presente, sobre o que está acontecendo nesse momento, mas também uma série de questões que têm atravessado os processos de criação na escola, envolvendo as turmas de alunos e professores na escola. Hoje, para essa conversa, nós temos a presença do Mahat Descartes e da Janaína Leite, mediada, uma conversa que será mediada pela professora Silvana Garcia, também com a participação da Manfrim, que é nossa aluna de segundo ano na escola, e na sala, no chat, no YouTube, nós temos a professora Beth Dorgan, que fará a mediação das questões que aparecem na sala com a conversa aqui pelo Zoom. Então, em nome da escola, dou as boas-vindas a vocês e passo a palavra à professora Silvana. Bom encontro. Obrigada, Zé. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, com o Mahat, com a Janaína, Manfrim, os nossos colegas que estão estão na sala, mas não estão aparecendo, a professora Beth. Hoje estamos aqui reunidos para celebrar uma união artística, né, da Janaína com o Mahat, esses dois ainda jovens artistas, né? Eles têm em comum, além do fato de terem ambos sido alunos da Escola de Arte Dramática, os dois passaram pela Escola de Arte Dramática, eles têm carreiras que foram desenvolvidas ao longo das duas últimas décadas, né, que ganharam um grande impulso nesta última década, tanto no teatro, quanto no cinema, quanto na televisão, com diferentes ênfases. Mahat, certamente, com uma produção, uma inserção, né, na produção cinematográfica muito grande, principalmente a partir dessa última década, e Janaína, mais dedicada ao teatro, primeiro com o Grupo 19, depois se desenvolvendo, continuou seu desenvolvimento como, além de atriz, como diretora, como performer, como pesquisadora, não é? E esses dois se encontram aqui hoje para comentar o primeiro trabalho, a primeira parceria artística deles, que foi um produto que fizeram para esses meios à disposição nossa disposição nos tempos de hoje, alguma coisa que é um live, mas que ao mesmo tempo é uma peça, e o título da obra é peça, portanto isso indica alguma coisa, talvez, não sei, falaremos disso, né? Mas também é cinema, né, é vídeo, enfim, vamos chamar de uma obra híbrida, que é um pouco a realidade das nossas experiências e daquilo que nós temos hoje como espaço de experimentação, né, e que me remete muito àquele conto do Kafka, né, daquele bichinho, daquele animalzinho que é meio cordeiro e meio gato, e não contente em ser meio cordeiro e meio gato, também quer ser cachorro, né? Então, isso define um pouco
essa produção que nós ainda não sabemos muito bem denominar e que, sem qualquer senha taxonômica, sem qualquer desejo classificatório, nós vamos entender o que é discutindo a própria obra, tentando entender como essa obra se constituiu, quais foram as motivações, quais foram os desejos ali implicados, quais foram as experiências que foram ali trocadas, não é? Assim como ela, como obra, ela é um híbrido de várias coisas, né? Também do ponto de vista dos seus conteúdos, chamemos assim, né? Essa combinação de espaços da memória com espaços biográficos, espaços ficcionais que constituem a tessitura dessa narrativa, né? Eles também estão esfumaçados em peça, né? Eles se cruzam, se distanciam, existe um jogo entre fora e dentro, né? Na qual pela qual nós constituímos uma zona de ambiguidade que também nos deixa em dúvida até que ponto isso recupera experiências pessoais, até que ponto isso instaura experiências pessoais, e isso também deve ser um objeto de trabalho, né, da nossa discussão, né, não de trabalho, mas da nossa discussão de hoje, né? Certamente se vê nessa obra muitos traços das produções e dos trabalhos, das criações anteriores de vocês, certamente reconheço uma trajetória mais recente aí da Janaína, né? Um mergulho muito profundo, muito, eu diria, muito sofrido e, ao mesmo tempo, muito fértil, que ela realizou na sua própria história, algo que vem desde festa de separação, né, passando por conversas com meu pai, e depois com Stabat Mater, né, que é seu último trabalho. E não sei como isso tangencia muito a experiência do Amarra, mas reconheço ali também algo das angústias e ansiedades que percebo na sua produção, principalmente em alguns papéis que ele realizou no cinema e que, embora sejam obras ficcionais, contêm muito da própria experiência do ator, com certeza, né? Até pelas escolhas que ele faz, né? Eu vejo claramente no repertório dos filmes nos quais o Mahat trabalhou, eu vejo que há escolhas ali também do ator. Poderia ter feito outras escolhas, fez aquelas. Isso, para mim, também é bastante significativo. Então, isso para introduzir, o espaço vai ser livre para eles conversarem e contarem um pouco dessa história, ou seja, como é que tudo isso se cruza nessa experiência que se chama peça, que está ainda em cartaz, de quinta a domingo, certo? Confirmam? Às 21 horas, depois vocês podem dar o serviço completo, né? Para que quem não viu, está aqui hoje, possa depois assistir, e com isso também entender um pouco mais a nossa conversa. E depois desse tempo oferecido a eles, nós voltamos, eu e Manfrim, para darmos condução a um diálogo no qual também as pessoas que estão assistindo participarão, estarão como convidadas, ok? Então, por favor, queridos, aproveitem esse espaço e contem tudo, dentro, fora, a intimidade essa palavra é difícil, né? Intimidade e estimidade, né? Isso que resulta, para mim, eu gosto do termo uma intimidade estranhada. Eu percebo a peça como uma intimidade estranhada, é o que vocês me oferecem como receptora. Então, vamos lá, vamos ouvi-los com prazer e voltaremos daqui a pouquinho para bater um pó. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Prazer, uma honra estar aqui
sei se a gente pode dizer estar aqui de volta à EAD, mas essa é a nossa realidade agora, né? Tudo através do vidro, da tela. Foi uma escola importantíssima na minha formação, tenho um carinho enorme pelo que eu vivi na EAD, então é uma alegria muito grande estar aqui. Contar um pouco do processo dessa obra. Eu quando fiz EAD, eu logo ali no segundo ano era tido como um ator muito versátil, muito. Eu lembro que no segundo ano eu virei o stand-in oficial da EAD. Eu substituí atores doentes em 3 peças naquele ano, além das peças que eu mesmo estava realizando. E eu acho que assim seguiu a minha carreira como ator. Um ator muito capaz, muito versátil e que bom, porque eu consegui ter sempre trabalho e sobreviver do teatro. Aí houve um momento ali na minha carreira em que eu estava com muitas angústias pessoais e querendo fazer alguma coisa mais autoral ou fazer alguma coisa que desse vazão a essas angústias pessoais, que eram a morte do meu pai, o final do meu primeiro amor, a minha separação. Enfim, tinha um bojo ali, um caldeirão de coisas, né? Então era uma desilusão com o amor, era uma desilusão com o próprio ser humano, com a masculinidade, enfim, era um caldeirão de coisas. E aí eu, por acaso, na casa da minha ex-mulher, esperando ela chegar com a minha filha, que era o dia de eu render, de eu pegar minha filha, ficar com ela, eu vi em cima do móvel o Primeiro Amor, do Beckett. Um romance curto, uma edição super bonita da extinta Kozak Naif. E li de uma sentada e terminei aos prantos e com o coração na garganta. Assim, e falei, bom, aqui está tudo que eu, ser humano, Mahat Descartes, estou precisando falar nesse momento. E imediatamente falei, eu preciso montar isso aqui amanhã. Assim. E fui atrás dos direitos autorais, que foi muito difícil, porque era um romance, então a Les Editions de Minuit, que cuida das grandes obras do Beckett, em princípio não queriam deixar que eu montasse. E eu fiquei insistindo, mandando e-mail atrás de e-mail, dizendo, olha, mas isso aqui é um personagem pronto, né, em primeira pessoa, eu quero só dar voz, então, a esse personagem. Aí, de tanto insistir, eles falaram bem assim, se você insiste, então você pode ler Primeiro Amor. Sem cenário, sem luz, sem figurino, sem nada. Aí eu dei uma engambelada neles, falei, ok, é exatamente o que eu vou fazer, e era o que eu estava imaginando mesmo, eu não imaginava nada mais do que estar sentado dizendo aquele texto. E aí chamei a Georgette Fadel para dirigir nesse monólogo, e eu sinto que foi um salto assim, na minha carreira, na minha trajetória, exatamente porque foi uma obra que deu vazão para um material muito genuíno, muito sincero. Era o que eu precisava expressar enquanto ser humano, não só como artista. Estou contando tudo isso porque, com peça, que se chamava, na verdade, Duchamp, quem assistiu, e aí agora eu vou começar a contar mais ou menos o que eu conto naquele prólogo da peça, aquela primeira cena. Com peça, o processo foi mais ou menos parecido. Eu, como artista, como homem, como ser humano, eu estava cheio de angústias, cheio de questões, muitas delas políticas, porque a gente estava vindo ali do golpe jurídico, midiático, que tirou a presidenta Dilma, e estava vendo o fascismo fungando no nosso cangote,
e pensando também para que serve a arte, né, qual a função. E estava, nesse momento, fazendo a preparação para um filme do Luiz Fernando Carvalho, que acabou não rolando esse filme, eu já ouvi dizer que deve acontecer em breve, mas estava imerso nesses processos que o Luiz Fernando proporciona, que ele monta um galpão e fica horas lá ensaiando e tal. E num desses dias dos ensaios, eu tinha um mural que ele preparou, e eu vi nesse mural uma matéria sobre o Duchamp, o artista plástico, pintor francês. E, por ignorância minha, eu não sabia muito assim da importância que o Duchamp tinha na arte moderna, nesse sentido de trazer materiais do cotidiano, materiais da vida para a arte, transformar em arte, ao levar, por exemplo, um mictório para um museu e aquilo, né, virar uma obra de arte. Aquilo foi um gatilho para mim, foi um estopim assim, para esse processo criativo. Porque aí eu resolvi escrever essa peça, que se chamava Duchamp, em que eu me colocava, bem sutilmente, assim, eu digo, Omaha Descartes, como persona ali falando de mim mesmo, e usando a obra do Duchamp, a vida do Duchamp, como um pretexto para discutir arte, para discutir o contexto sociopolítico do Brasil. Na época em que eu escrevi, a gente estava vendo inúmeros casos de censura à arte, né, que já estava acontecendo, já era o governo Temer ali. Então, eu botei tudo aquilo no texto, e mandei esse projeto para o Prêmio Zé Renato. Uma vez não foi aceito, mandei uma segunda vez, foi aceito. E aí o que aconteceu também foi que a Georgette foi contemplada por 3 projetos nesse edital Zé Renato, e num gesto de uma ética assim absurda, difícil de se ver, ela disse: olha, eu não acho certo eu ter sido contemplada num projeto que é meu, que é o Capô, que ela deve estar em processo, num outro que ela estava como atriz, com o Renato Borg e o Elcio, e no meu como diretora. E muito consternada, ela falou: olha, eu acho que eu não vou fazer Duchamp. E eu ainda segurei a Georgette, falei: escuta, Ju, calma, que eu não vou fazer já, vou fazer só o ano que vem, vai dar tudo certo, fica tranquila, tal. E afinal de contas, se você foi escolhida está em 3 projetos, é por capacidade, não é por nenhuma tramóia, nenhum jogo político, nada disso, é porque você é foda. E a gente tinha essa parceria já, né? Além do Primeiro Amor, depois ela me dirigiu no Natal de Harry, que era um outro monólogo, então eu falei: calma, a gente vai fazer. Só que aí o tempo foi passando e eu fui não gostando do texto que eu escrevi, fui deixando de gostar do texto que eu escrevi. E aí, assim, já tinha desde o início a ideia de que o Nuno Ramos, que é um artista plástico, né, brasileiro, que já fiz trabalhos para ele, em obras dele, já estava certo que ele seria um colaborador, um supervisor, um pitaqueiro, como ele gosta de dizer. Falou: não, eu vou dar pitaco só, hein? Não vou nem fazer cenário, nem nada. Eu falei: não, tudo bem, é isso que eu quero. E aí, quando eu já não estava muito feliz com o texto, já estava um pouco desconfiado, eu fui ler para o Nuno Ramos, eu e a Gisele Calazans, que é a minha companheira, minha esposa, está sempre junto comigo em todos esses monólogos. Ela sempre esteve fazendo essa assistência de direção e a minha preparação corporal, e dando muitos pitacos muito bem-vindos também. Fomos nós dois fazer essa leitura do texto do Duchamp para o Nuno Ramos, que me disse basicamente 2 coisas. Primeiro, eu estou mais ou menos narrando a cena do prefácio da peça.
Primeiro ele disse isso, que ele não conseguia entender o porquê de ter Duchamp ali. Ele entendeu aquilo como uma chancela desnecessária para um movimento meu que era de falar da minha vida, na verdade. Assim. E que não precisava, porque o Duchamp fez isso 100 anos atrás, agora eu posso fazer. Né? Em resumo, era meio isso que ele... E eu desconfio que ele não gosta tanto do Duchamp também. Prefere o Dalí, prefere outros artistas. Enfim, e a outra coisa que ele falou, ele foi na lata, assim. Ele falou, eu acho que tinha que ter mais de você. Porque tinha ali um momento que, na verdade, era, né, Jana, uma rubrica do texto que falava Marat conta das mortes de sua família, era uma rubrica, praticamente, que na verdade a ideia era que ao contar isso, eu me emocionasse, fosse um momento catártico, e aquilo fosse uma desculpa para eu, então, perguntar para a plateia, isso aqui que aconteceu pode ser chamado de arte? E a gente trabalhar nessa discussão. Qual o limite entre arte e vida, né? E, enfim, estou dizendo isso porque essa rubrica foi a semente, talvez, de toda a peça, do que virou. Enfim, aí eu com essa pulga atrás da orelha que o Nuno Ramos colocou em mim, eu tive essa intuição de que, então, eu precisaria recriar todo aquele texto, recriar essa obra, e de que eu precisaria, então, de uma parceira mais firme, né? Mais firme no sentido que criasse junto comigo. E conversando com a Georgette, ela falou, não, com certeza, acho que você precisa, então, de uma outra pessoa. E eu tive essa intuição de chamar a Jana. Fui assistir o Stabat Mater, saí tão arrebatado que não consegui falar naquele mesmo dia com ela, mas tive essa certeza. Falei, não, eu acho que se o caminho é de uma exposição de marcas pessoais, a Jana é a pessoa que eu preciso para essa parceria. E aí, lá para o final do ano, entrei em contato com a Jana, ela foi lá em casa, nem deu para ler o Duchamp inteiro, né, aquele dia, porque ela tinha que correr para o Sesc Pompeia, mas ela entendeu qual era o rolê ali, qual era o pepino. E depois me retornou e disse, topo, vamos lá, vamos embora. E aí, logo na sequência, a Jana foi viajar para a Europa, né, Jana, fazer uns workshops e tal, e me deixou uma tarefa que era eu preparar um museu Marat. Eu escavar a minha vida e trazer uma instalação pessoal, produzir uma instalação pessoal com a matéria vida do Marat Descartes. E aí foi incrível, assim, porque aí eu passei 3 semanas chafurdando na minha própria vida, encontrando materiais os mais diversos, desde a minha infância, e inclusive dos meus antepassados, né? Fui pesquisar minha família, entrei no MyHeritage, que é aquele site de árvore genealógica, fui descobrir de onde eu venho, né? Descobri que meu tataravô era um padre que teve 12 filhos, mais que tatara, 5ª, 6ª geração. Enfim, fiz essa escavação mesmo de toda a minha história pessoal e preparei esse museu. E quando eu preparei esse museu, o que foi assim mais recorrente dos retornos que a Jana me deu, que o Nuno me deu, que todo o pessoal da equipe deu, né? A Marisa Bentivém assistiu ao museu, o Fábio Namatami fez o figurino, assistiu ao museu, a Gi, obviamente, estava comigo, ajudando a preparar o museu. Todo mundo falava, que louco, né? Porque você não fala de você fala
do teu irmão que morreu, da tua mãe que morreu, do teu pai que morreu, do primeiro amor que eu tive, que foi uma menina que começou a fazer teatro comigo no Colégio São Luís, e que no dia em que a gente foi estrear a peça fora do colégio, ela morreu. Enfim, eu trouxe, acabou vindo à tona muitas mortes e acho que nada por acaso, né? Eu precisava realmente falar sobre elas, olhar para elas e elaborar, né? Tudo isso, assim. No caso do meu irmão e da minha irmã, foram suicídios, e então era algo que eu precisava também falar, elaborar. Eu acho que nem está tão explicitado essa elaboração toda na peça, mas eu tenho uma visão sobre o suicídio a partir das minhas experiências pessoais. Eu, né, acho que essas pessoas são bodes expiatórios de uma doença que é coletiva, que não é ao limite de fazer a pessoa acreditar que é ela que é doente, né, e não esse sistema louco capitalista nojento que a gente vive. Enfim, precisava elaborar tudo isso. Mas aí, quando eu trouxe todo esse material à tona, a gente olhou para isso e eu não sabia muito bem o que fazer com isso. E aí entra a experiência, a genialidade da Jana, que vem há décadas trabalhando com esse material autobiográfico, documental, que com extrema delicadeza e com uma precisão assim cirúrgica foi me ajudando a lidar com todo esse material. Mas eu seguia em crise, né? Eu acho que eu reescrevi, joguei fora umas outras 2 versões. Até que teve um momento, no auge da crise, que eu falei: Nuno, me ajuda a escrever? Aí ele falou: puxa, posso tentar. Então ele me mandou, em 1 semana e meia, ele me mandou a ideia que ele tinha de trabalhar, de explorar a coisa do meu nome, de pegar Marat e Descartes. Aí eu sugeri para ele, eu falei: olha, a peça Marat Sade é super interessante, de repente é um lugar ali onde a gente pode explorar o personagem do Jean-Paul Marat. E aí ele trouxe a ideia de no Descartes a gente ir para a coisa do gênio maligno, que é, né, essa entidade que o Descartes cria ali na filosofia dele, dessa voz que fica duvidando de tudo, né, ao limite de duvidar da própria existência. Assim. E ele trouxe também a solução para os meus problemas em relação a falar sobre os meus mortos, que foi eles serem falados através de partes do meu corpo. Então, minha bunda, o meu rosto, isso foi uma ideia também que o Nuno Ramos iluminou sobre a peça. Só que quando o Nuno me mandou esse esboço que ele fez, eu também li aquilo e falei: nossa, mas também não é isso. Ferrou, tipo, sem saída. Tô sem saída. E eu conversando com a Jana, eu falava: Jana, é incrível, assim, o Nuno escreveu coisas incríveis, mas também não é isso. Enfim, estava vivendo uma baita de uma crise. Eu lembro que após um dos ensaios em que já não era mais o Museu Marat, especialmente, mas já era uma imersão em materiais que surgiram do museu, eu tinha marcado um encontro com a Maria Rita Kell, a psicanalista, porque para um filme que eu tinha feito um tempo atrás, eu li o Luto e Melancolia, do Freud, que tem o prefácio da Maria Rita Kell. Então, eu quis que ela fosse uma colaboradora também do projeto e marquei uma conversa com ela. E fui conversar com a Maria Rita, e foi muito louco, logo após esse ensaio. E foi muito louco, porque quando eu vi, eu estava jogado no divã dela, falando durante 40 minutos sobre todo o processo, desde que eu escrevi Duchamp até aquele minuto em que eu estava ali.
E eu terminei de vomitar aquilo tudo. Ela falou, tá, e como é que eu posso ajudar? Falei, não, então, Maria Rita, porque assim, como o material biográfico que surgiu foram basicamente muitas mortes, e eu acho o texto do Freud um primor, assim, e acho que tem tudo a ver, né, o Luto e Melancolia. Eu queria que você viesse trazer luz sobre esse aspecto, assim. E quem sabe, né, dentro de uma linguagem que a gente já sabia que seria documental, autobiográfica, quem sabe se você própria não vai virar um material, um documento que a gente vai usar na encenação. Ela falou, ah, tá, legal, entendi, e tal, não sei o quê. E aí eu até brinquei, eu falei, em último caso eu vou começar a fazer terapia com você. Ela falou, ela deu risada e falou, não, Marra, eu tô vendo que você tá aí enlouquecido no processo criativo, não é o momento de você fazer terapia. Fica tranquilo que se der tudo errado, você volta aqui. Falei, tá bom. Eu acho que passou uma semana disso, começou a pandemia. Começou o confinamento. Eu acho que a gente teve só mais 1 ou 2 encontros online, eu, Jana, Gi, Nuno, e até que eu acho que, assim como todos nós, eu emburaquei, assim, falei, gente, ó, pausa, vamos suspender o projeto, vamos dar um tempo e esperar, ver o que acontece, vamos refletir, assim, para mim, aqui, naquele primeiro momento, isso tudo que está acontecendo era um sinal um recado para a humanidade no sentido de pare tudo e reflita. Simplesmente fique quieto no seu canto, pensando sobre a vida que você vem levando e assim foi. A gente ficou aí um mês e meio, realmente sem nem se falar mais, né, Jana? A gente ficou cada um no seu canto. Mas, por outro lado, eu não deixava um segundo de pensar na peça, de pensar nesse processo, de pensar no que seria, como faria. E tinha também a pressão de ter um projeto contemplado por um edital, a necessidade de usar o dinheiro do edital para sobreviver, e ao mesmo tempo um dilema, tá, mas eu uso e quando é que eu vou realizar essa peça? Vou esperar, então, os teatros reabrirem e na verdade isso até hoje é uma grande incógnita para a gente não sabe quando, de que forma isso vai ser possível. Então, nesse processo aí de crise absoluta, de emburacamento mesmo, depois de um mês e uma semana, eu e a minha família, a gente se retirou para cá, onde eu estou hoje, que é uma casa dos pais da minha ex-mulher, os pais da Valéria, que é uma casa em Bertioga. As crianças, minhas filhas, já estavam achando insuportável, né, aquela vida de confinamento. Eu falei, não, vamos para lá, passar uns dias lá, para elas poderem andar de bicicleta e tal. E aí eu estava aqui, nesse mesmo lugar, quando resolvi escrever para Maria Rita Kel pedindo ajuda terapêutica, nesse caso. E escrevi, e ela falou ok, e comecei a fazer terapia online. E foi muito importante, assim. Acho que ela não faz, eu já falei várias vezes para ela o quanto foi importante, mas acho que ela nem tem dimensão, porque ela me deu um baita chacoalhão. Ela falou, resumidamente, ela falou, escuta, quem foi que te disse que é para parar? Assim, da onde você tirou isso? Você acredita mesmo que esse vírus é uma das 7 chagas que Deus lançou sobre a Terra? Pelo amor de Deus, assim. Inclusive, por favor, não pare, porque neste momento, mais do que nunca, as pessoas estão precisando de arte, né? Agora via essa tela, mas ela falou, eu mesma estou adorando ver esses músicos que tocam cada um da sua casa e criam uma sinfonia e não sei o que e tal. E
Enfim, aquilo me tirou do buraco e me inspirou a começar a reescrever o projeto, o texto, que é uma terapia online, a primeira cena. com esse xiste de que, por problemas de conexão de internet, quando eu vejo, eu estou falando sozinho, o terapeuta não está mais lá. Então, esse foi a sementinha para recomeçar tudo. E aí, quando eu voltei para São Paulo, eu liguei para a Jana, e a Jana falou, cara, eu também estou pensando aqui se não é o caso de, então, a gente fazer uma coisa que é online, que é dentro do contexto que a gente está vivendo, que é o confinamento, que é o isolamento social. E aí foi muito rápido, na verdade, porque aí estava tudo aqui tão em ebulição, tão misturado, e que eu acho que foi assim, em 2 semanas, uma semana, saiu o novo texto, assim, que sofreu modificações, e aí eu fui angariando de novo o pessoal da equipe, que ficava super com o pé atrás, assim, nossa, mas como é que a gente vai fazer? Né, a Marisa Bentivenha, mas desculpa, como é que eu vou criar uma luz? Eu falei, Marisa, não sei, vamos indo que a gente vai descobrir como é que faz isso. E foi isso. E aí eu acho que, ao mesmo tempo, foi muito bonito o processo, porque tudo que, desde que eu comecei a escrever do Chan, tudo que era conteúdo, assunto, matéria remexida e que eu gostaria de trazer, veio para a peça. Assim. Enfim, eu acho que agora passar a fala para a Jana e a gente vai se complementando aí dentro do tema central, que é como fizemos isso, de onde estávamos, onde chegamos. Obrigada, querida. Obrigada ao convite. Zé, Silvana, Beth, todos os professores e professoras da escola. Olá, galera, alunos, alunas, alunos. Legal falar com vocês. Também tenho muita alegria de ter passado pela escola. Muito bem importante, assim, divisor de águas ali dos encontros, sobretudo, que tive ali, que carreguei, carrego até hoje, assim, né? O grupo 19 se forma ali naqueles corredores, naquelas salas, agendando, brigando ali pelo conseguir um espacinho, uma sala para ensaiar no final de semana. Histeria nasce ali, né, naquelas janelas, naquele chão de madeira, que hoje em dia não sei ainda se é de madeira. E tenho muito carinho mesmo por aquele espaço. Adoraria fazer essa conversa lá com vocês, todo mundo junto, né, se olhando, enfim. Nesse momento ainda não rola. Enfim, acho que também eu ouvi o Mahar fazendo essa contextualização de trajetória, né? E também acho que é legal, porque vocês também estão na formação e vão ter uma trajetória, já tem, vão aprofundar essas trajetórias artísticas, né? E faz sentido olhar para trás e ver como é que a gente vai acumulando, ressignificando, encontrando, né? Então, também tive esse momento da escola, eu fazia letras ali na USP também, a EAD ao mesmo tempo, então eu passava das 7 da manhã até 11h30 da noite todo dia ali na USP, e voltar para casa não valia a pena, então ficar dormindo pelos DCS, pela Praça do Relógio, fazia todos os cursos possíveis, capoeira ali na educação, inglês na fé, francês não sei aonde, ficava ali vagando pela escola, lendo, assim, enfim, foi muito bom esse período, muito bom, muito bom. De estudar, de ler, tenho muita saudade, assim, professoras queridas, Belsete, Mônica, Silvana, Damasceno, tanta gente, assim, que marcou muito. Sandra, nossa, as aulas teóricas, amava muito. A teoria vai ter todo um lugar na vida, para mim, assim, mais do que dramaturgia de teatro, assim. Realmente, hoje em dia, minha dramaturgia é muito mais teoria do que
pegar um texto que existe, né, uma fábula, então essas coisas me marcaram demais, assim. E tive lá, nesse contexto, né, um encontro com o Lube, com a Sara Antunes, com parceiros que estavam ali, né, orbitando, esse trânsito também entre a ECA e a EAD, que não sei como rola hoje em dia, o CAC, né, e a gente poder fazer ali a gente ficava meio de se oferecendo para fazer as disciplinas lá do CAC, né, de direção, ser atores lá do cinema, atores, né, prestadores de serviço. E lá que essa coisa do colaborativo, né, que estava ali muito forte, tinha uma disciplina do TOC, chamava alguma coisa, teatro, criação colaborativa, né, acho bem importante porque ela marca a minha maneira de trabalhar e de produzir dramaturgia até hoje, assim, né, essa colaboração, esse ponto de partida, fontes muito híbridas para se criar, não partir de um texto que você vai montar, que você vai encenar, mas essa rede de materiais, né, que vão se tramar também pela encenação, pelos dispositivos de trabalho, né, então foi muito, né, o 19 para mim, que eu encontro nesse contexto, que a gente forma nesse contexto ali, 2000, 2001, é muito basal para essa maneira de criar, né, de produzir dramaturgia, né, então me identifico completamente, assim, mesmo que eu tenha pego uma trajetória paralela aí ao grupo, né, o grupo começa em 2000, 2001, dentro da escola, e em 2008 eu comecei um trabalho autoral, né, pegar uma via ali minha, fora da companhia, sigo no grupo até hoje, a gente está indo para 20 anos de companhia, meus parceiros e parceiras queridos, mas foi importante, cada um ali foi descobrindo, né, uma trajetória autoral, assim, importante, todo mundo é diretor, todos são diretores, todos são dramaturgos, assim, e acho que isso se deve muito aos nossos meios, né, métodos ali de trabalho com a colaboração, porque ao criar uma cena a gente tinha que pensar todas as esferas, searas, né, da encenação, da luz ou não luz, que também era uma escolha, né, esse sol que foi muito tempo nosso iluminador, no Histeria, no Higiene, também era um pensamento sobre isso, sobre o espaço, né? Todo mundo escrevia seus textos com as ferramentas que tinha. Eu, por exemplo, eu não escrevo dramaturgia no estrito senso, né? Eu sou incapaz de criar uma situação com conflito, com personagem, uma situação fabular. Faço mal demais, assim, muito, muito, né? Eu não consigo escrever, assim, coisas que meus parceiros, tipo Rodolfo, a Ju, fazem lindamente. Eu sou muito lixeira, então quando eu ouço o Marra falando, assim, eu sou meio de revirar a vida dos resíduos, assim, o que vai surgindo no processo, tem uma relação de acúmulo, uma relação... Eu acho que eu nunca consigo produzir nada que supere o processo, né? Não consigo mais pensar a obra final como uma superação do processo. Acho que ela está diretamente ligada ao seu processo, né? Penso muito nisso. Então, para mim, é muito importante essa matéria. Desses encontros, esses dispositivos de ensaio, ou de não saber pegando, né, onde já não é que importava, né? Se pega uma experiência como festa de separação, o que importava ali foi ter encontrado os dispositivos das festas, fazer festas, fazer festas, né? Então, vocês estão me acompanhando? Deu algum sinal aqui? Tá travado? Tá dando para me acompanhar, Marra? Deu uma pequena travadinha, já, né? Eu até achei que fosse comigo aqui. Eu também, quando vendo você, também vi, não sabia se era eu, se era você. Bom, vamos dizendo aí se eu preciso retomar alguma coisa, tá, galera? E esses dispositivos de processo, né, no caso festa de separação, foi fundamental entender que o processo se daria pela promoção dessas festas mesmo, que foram caminhando de um círculo mais íntimo dos nossos familiares até estranhos total lá na última festa. Foram 7 festas ao total. Então, a gente não ensaiava no espetáculo. A gente fazia essas festas, criava roteiros, canovatios, filmava essas festas e criava um roteiro para a festa seguinte. Então,
E essa experiência se dava, né, no encontro, na maneira de acionar o repertório, as histórias dos participantes, propondo um jogo, por exemplo, né, quando surgiu a história de presentes de separação, isso virou, nessas festas as pessoas traziam presentes de separação, isso era todo um disparador de dramaturgias que foram ser integradas depois ao espetáculo, né. O Conversa com Meu Pai já é um processo muito mais complexo, muito mais longo, né? Foram 7 anos de processo, de um registro contínuo, né? De uma série de formas de diário, formas de registro que tinha a ver com escrever, com fotografar, com filmar. Tem um parceiro de cinema que é o Bruno Jorge, que me acompanhou anos filmando os últimos anos de vida do meu pai. A questão dos registros dele, né? Porque eu converso parte desse silêncio, né? Meu pai, ele não falava mais, ele passou os últimos anos de vida sem falar, por conta de uma cirurgia, então ele só escrevia. Eu comecei a guardar esses resíduos também, que ele ia largando aqui e ali, quando ia pedir, sei lá, gasolina no posto, quando ia conversar sobre alguma coisa, né? Então, fui acumulando numa caixa esses fragmentos de conversas. Para mim, foi também muito importante para entender o tipo de memória, o tipo de identidade que eu queria buscar nesses movimentos autobiográficos, que tem a ver com essa lacuna, que tem a ver com esse fragmento, que tem a ver com isso que você não capta, não fecha, não tem uma... Né, você pega daquela caixa, você pega um papel, depois pega outro, você não entende exatamente que diálogo isso forma, se uma conversa aconteceu antes ou depois, quem era exatamente o interlocutor, qual exatamente era o contexto daquela... Mas eles emergem, né, e eles têm uma força, cada papel daqueles, para mim, eles têm uma força de se conectar, né, com a vida, com tudo isso que orbitava em volta. Então, eu acredito demais nesse potencial, nisso que emana do documento, nessa potência de vida do documento. Mas que ele está ali, ele tá quieto, né? Eu fiquei muito tempo, anos com essa caixa nas mãos, sem saber o que eu faria, né? E aí tem essa frase do Riquet, que eu sempre estou dando uma oficina que eu volto nela, né? Que ele fala que o documento é mudo até que a gente faça uma pergunta para ele, né? Então, quando eu entendi as perguntas que eu queria colocar para aquela caixa, para aqueles papéis, eles começaram a falar, né? E é um espetáculo que para mim é muito divisor de águas mesmo, na minha experiência. Mesmo que o Festa de Separação, ele marque aí uma pesquisa estética específica, né? Com o documento, com o documentário no teatro, acho que o Conversas tem uma virada de perspectiva, né? Muito esse lugar do autobiográfico, muito menos sobre o que eu sei sobre mim, muito mais sobre o que eu não sei, né, sobre mim, assim, muito a busca de uma dissolução, assim, de uma fronteira perigosa do eu, do sujeito, da identidade, né, então, e eu tenho aí os meus temas, as questões que produzem para mim essa borra, né, essa zona borrada, essa fronteira colapsada, assim, né? No Stabat, acho que isso vai ficar muito nítido, muito mais, provavelmente, para mim, justamente talvez por tocar e trazer a dimensão do corpo. Eu acho que no Conversas ainda não tinha consciência disso, né? Acho que a dimensão do corpo que aparece no Stabat, ela vai romper com uma certa narratividade, com um certo controle, com um simbólico, né, que se estrutura ali pela narrativa, e vai trazer uma relação com a performance, para mim, mais evidente, com a ideia da performance, né, estrito senso, assim, como é que ela pode deixar consequências, trazer complicadores para o teatro, para pensar a cena, né, isso começa a me interessar demais. Outras influências, como a Angélica Lidl no meu trabalho, que ela começou a base do meu doutorado é sobre ela, hoje em dia não mais, assim, mas ela foi, o encontro com a produção dela foi fundamental para pensar o autobiográfico, pensar a dimensão do corpo na cena, para pensar os embates com o feminino que eu comecei a levar desde então, né, algumas experiências que eu também venho fazendo, mas é bem importante essa dimensão do acontecimento, da experiência, né, do corpo implicado, né, então acho que eu vejo nesses 3 trabalhos, principalmente, aí um ciclo que tem aí esses temas, mais ou menos que eu falei aí brevemente, assim. E aí, quando eu chego para fazer essa experiência, né, a convite do
do Marra, eu acho que tudo isso está aí, tudo isso está. Acho que são, né, tem as nossas miradas que vão se encontrar, acho um trabalho profundamente autoral do Marra, profundamente, assim, e não só porque é autobiográfico, mas pela maneira como ele assumiu essa autoria de forma muito alagada, né? Como dramaturgo, também como encenador ao meu lado, como editor dos vídeos, como assim, ele realmente se espalhou em todas as searas da criação, assim, e foi muito bonito ver esse processo, e de fato é o que eu mais curto, assim, é o que eu curto mesmo, encontro de autorias, assim, em nenhum momento. Eu não sou uma diretora de ofício. Em geral, todos os trabalhos que eu dirigi, eu viro diretora no meio do processo, assim, né? Sei lá, coisas mesmo no 19, assim, que eu não comecei diretora, eu virei no meio, ou, sei lá, o Teorema, eu fui assinar a direção já depois da peça estreada, porque a gente olhou para trás em retrospectiva e falou, puta, eu dirigi isso aqui. Mas não é uma coisa que eu venho e sou diretora de carteirinha, né? A coisa precisa acontecer na experiência, acontecer na identificação e na pulsão autoral, né? Então, eu fico super insegura, né, de me colocar num lugar como quando a gente começou a ter as crises do processo, era do Chan, ia ser mais do Chan, e de repente eu falei, nossa, eu não vou ser essa diretora que vai resolver. Eu não vou vir aqui com umas cartas na manga e dar umas carteiradas e falar, porque eu não quero, porque na real eu não quero resolver nada, assim. Eu quero, eu tenho, é por isso que acho que o meu chamado, não sei, acho que a minha função nesse processo, Marra, foi sempre sustentar o chamado, sustentar a crise, sustentar a dimensão problemática dessa autoria, dessa autobiografia, problemática enquanto interessante, problemas, eu gosto de problemas interessantes, bons problemas de linguagem, como é que a gente vai resolver essa porra na internet, no online, no meio de uma pandemia que não tem fim, como é que a gente vai resolver, como é que a gente vai, né, tudo isso que apareceu nesse museu, porque vocês não têm noção, assim, né, não é que esse dispositivo do museu, eu uso ele muito em processos, né, em oficinas e tal, porque eu trabalho muito uma coisa que é pré-expressiva, assim, eu acho que ninguém tem que fazer peças sobre sua vida, pelo amor de Deus, gente, essas modas são bem complicadas, porque é difícil, porque quando resulta, o risco de ficar ruim é o mesmo risco de qualquer peça ficcional, é o mesmo risco, só que é mais constrangedor quando fica ruim, porque é muita exposição, é muito difícil, então não aconselho, não façam peças autobiográficas, só se for muito necessário. E eu acho que isso tem tudo a ver, né, porque teve um texto que a Gi, né, nossa parceirésima nesse processo, né, que é assistente de direção, mas não só, é uma co-criadora de todo o rolê, ela trouxe um texto da Sueli Ronick, chamado... Ele chama Pensamento, Corpo e Devir, mas eu chamo ele, para mim, de A Escrita das Marcas, nem sei se ele tem esse subnome lá, alguma coisa assim. E esse texto é muito maravilhoso, porque ela fala, e é um texto que ela escreveu uma conferência para um concurso, né, para um contexto de professora, de pós-graduação, assim, sobre um conceito de ensino, e ela fala de um pensamento que se produz e só se produz a partir do que ela chama de violência das marcas, a partir daquilo que nos atravessa, nos marca tão profundamente, que nos exige um novo corpo, que nos exige uma nova configuração para poder... Não é possível ser o mesmo depois, a não ser que você feche completamente, que você não entre no que ela vai dizer, né? Um processo de escuta, então, de uma recepção, de uma abertura para essas fissuras, né? Que a marca produz, para esse trabalho que a marca exige. E eu acho que a marca exige trabalho. E ela fala que dessa forma, e ela vai citar o Deleuze, por sua vez está citando o Proust, né? Que o Proust fala assim, a inteligência vem depois. Porque a inteligência ela vai ter que responder a essa urgência das marcas. E ela fala que o pensamento desse modo, ele se exerce por pressão, por necessidade. Não é porque se quer pensar, é porque se precisa pensar. E eu faço todo o paralelo com esse texto à questão da criação. Para mim não tem... Hoje, onde eu estou hoje, se cria porque se precisa criar. Se fala de
tal assunto ou se expressa por tal forma porque é a maneira que se precisa fazer, assim. Então, essa pressão das marcas, esse contato, né, esse contato com as marcas é muito o que me interessa no teatro, e aí produzir pensamento, produzir linguagem a partir disso. Então, acho que o meu chamado ali para o Marra era muito sustentar esse território de fissura, né, esse território violento das marcas, né, e essa necessidade de produzir um devir pessoal e um devir artístico, um devir cênico, um devir estético a partir de tudo isso, assim. E a gente não arregar, porque dá muito medo, né? A gente entra nos lugares e se perde completamente. Como é que isso aqui, né? Mas isso comunica, isso não comunica, isso é terapêutico, não é terapêutico, isso é pessoal demais, não é pessoal demais, isso é artístico, não é artístico. Todos os bololôs que sempre aparecem nesse território aqui, né? E se trata, assim, de uma zona muito borrada, mas como a gente não arrega no sentido de vamos procurar uma solução mágica, vamos pegar agora procurar uma peça pronta aqui, vamos montar isso para fugir do problema. Então, eu acho que a minha função ali, obviamente, trazer esse meu repertório, né, de uma maneira, a questão com os arquivos, é algo que vem me acompanhando muito. Eu acho que esse desktop que se abre ali no computador do Marra, eu acho que ele é um elemento muito importante da peça, né? Ele é um narrador importante desse processo, porque ele evidencia essa processualidade, essa fragmentaridade do processo, né? Essa poética dos arquivos que atravessou muito. E ele não supera magicamente o processo com uma obra magicamente coesa, né? Existe uma coabitação de materiais diversos, existe um trânsito entre uma instância muito, muito pessoal, muito íntima, muito dolorida, né? Com a morte na escala íntima, né? De uma dor, de uma violência, né? Eu não consigo nem imaginar, assim, quando eu tive contato com tudo isso pelo Museu do Marra, assim, foi um susto, assim, foi uma imersão nessas mortes dele, né? E ao mesmo tempo essa escala da morte, né, numa escala planetária. Então, de repente, foi muito louco para a gente, né? A gente conversou essa semana sobre isso em Marra, como de repente as coisas se juntaram de uma forma, assim, uma vertigem mesmo, de olhar para esse lugar da morte numa escala muito pequena, da morte, né, cada um perdendo aqui os seus, né, e isso numa escala planetária, assim. E nesse contexto, com essa tela aqui como mediação. Então, de repente, as coisas se juntaram, assim, né, e foi uma relação de forma-conteúdo aí muito muito interessante, assim, para a gente, quando essas coisas começaram a se juntar, porque a dimensão do íntimo, ela é complicada, não é evidente, né, na esfera do teatro, que tem essa dimensão pública, essa dimensão de fórum, dimensão de arena, né, o teatro tem essa história com político muito forte, né, você trazer o íntimo, acho que o íntimo é sempre político, mas é possível você despolitizar o íntimo e você intimizar, né, narcisizar o que é pretensamente público, social. Acho que a gente pode, né, pode realmente ter uma relação egóica com qualquer coisa, uma relação narcísica com qualquer tema, assim, são miradas, são furos, né, como é que você entra nos universos, mas sim, encontrar no teatro, nessa dimensão de fórum, a escala política da dimensão íntima não é óbvio, não é óbvio, né? Então, foi muito louco como, de repente, a gente viu que esse enquadramento aqui, ele dava uma espécie de moldura para uma série de materiais que a gente não tinha conseguido encontrar o enquadramento. E, de repente, nesse jogo, com esse pequeno enquadramento aqui, pequenas distâncias, e aí era isso, né? A gente começou a brincar, teve um exercício que o Marra fez lindamente, que é um storyboard. Eu pedi para ele escreveu um texto inteiro, né? Que era já a partir dessa possibilidade aqui, e eu falei para ele fazer um storyboard, os desenhos. Então, agora, né, você está aqui, agora você está numa poltrona longe, agora você está pela casa, agora essa casa, né, filmada por agora a rua, né? Depois o espetáculo vai para a rua, né? E foi muito legal, porque ele fez isso lindamente. Um dia você precisa publicar, viu, Marra? Se você for publicar essa peça, você publica junto com o storyboard. Junto com o storyboard. Super, super lindo, assim. E o Marra, gente, é muito melhor aluno. Tudo que você pede para ele vem melhor do que você pediu. Tipo, o museu inacreditável, tipo, né? O storyboard maravilhoso. Enfim, aí as coisas começaram a fazer muito sentido. E aí tudo que a gente estava patinando há um tempo, de repente, começou a encaixar, a gente começou a fazer esses encontros, e a equipe toda, né, a Gabi, a Marisa, o Fábio, a gente começou a
a todo mundo encontrar a maneira de compor, assim, nesse espaço, né? Agir, obviamente, muito próximo ali, né? Porque tá dentro de casa, com o Marrá. E aí, de repente, a gente só ensaiava por essa janela, que é nosso quadro. Então, fazia todo sentido ensaiar por essa janela, porque ela seria o quadro final. Não tinha nenhuma falta ensaiar ao vivo, né? A não ser quando a gente teve que produzir algumas pequenas cenas, a gente criou uma estrutura para poder filmar, né? Uma rápida da luz, né? Algumas coisas assim. Mas aí teve essa confluência de tema, momento, forma, assim, teve aí uma magia operando no processo que fez as coisas, mesmo nesse contexto trágico, né? De repente teve as tragédias que estão aí, né, na dramaturgia, elas foram se criando diálogos delicados, né? Diálogos mais complexos, assim, eu acho que teve aí uma escuta do Marrá, assim, para si próprio e para o tempo, né? E para o tempo que está aqui em volta, aqui onde estamos imersos, né? Então, acho que é isso. Quer falar alguma coisa, É muito Marrá? louco, né, Jana? Não, só completando isso que você falou, que eu acho que realmente tinha um tanto de material, de conteúdo, que passou a fazer mais sentido ainda no contexto da pandemia e do isolamento social. Assim. Essa coisa da gente se comunicar só através disso aqui e dessa forma as intimidades estarem todas super expostas, né? Porque você está sempre dentro da casa da pessoa, vendo o móvel, vendo o que tem ali. o que tem ali. Enfim, ao mesmo tempo, uma crítica que já tinha lá no Duchamp, se potencializou e fez muito mais sentido, que é o aspecto narcísico, sim, das redes sociais e não sei o quê, e que para mim é uma faca de dois legumes, assim, a rede social, porque pode trazer muita coisa boa, mas pode causar tragédias políticas num país, por exemplo. No nosso caso, enfim, foi uma confluência muito louca mesmo, assim, o contexto da pandemia, quando a gente conseguiu passar aquele primeiro baque, assim, e olhar para isso, a gente falou, puxa, eu acho que de repente tudo pode se amarrar de uma forma interessante agora, assim, né? E, enfim, acho que é isso. De repente a gente abre agora para uma conversa, né? Porque eu acho que tem, talvez, nem dúvidas, mas curiosidades técnicas aí que talvez a gente possa esclarecer e tal. Maravilha. As perguntas já estão aqui, começando a povoar aqui. Eu vou pedir para a Manfrim, querida, você quer inaugurar esse momento de conversa? Pode e ser. fazer a sua primeira pergunta enquanto eu organizo aqui as outras possibilidades de... Perfeito. Boa noite a todos. Todos estão me ouvindo? Tá tudo bem? Ok. Boa noite, Jana. Boa noite, Silvana, Marrá. Boa noite a todos os alunos que estão aí. Estou super feliz, a priori, só para abrir, emocionada de estar aqui representando todos nós, né? E poder trocar com a Jana, que particularmente é uma artista que eu admiro demais, e ver o seu histórico, de certa forma, passando pelos caminhos dos quais eu estou começando a pisar agora, eu fico muito emocionado e feliz de um dia, quem sabe, poder estar aí do outro lado, querendo conversar sobre as minhas experiências. E me sinto assim, eu vi a Camila comentando ali também, me sinto a Jana, me sinto você falando, que está devaneando pela USP, tendo esse momento privilegiado, que é para nós artistas, de estar dentro da EAD, que é uma escola tão fantástica, assim, de professores, de possibilidades dentro do Brasil, né? Eu tenho duas perguntinhas, Silvana, mas eu posso fazer a primeira, depois, se tiver tempo, eu faço uma outra, tá? Tem uma questão que é muito cara para mim como artista, nesse momento do isolamento, que vem anterior até assistir o espetáculo de vocês, mas quando eu assisto, rola essa pergunta muito forte para mim, que é onde é o local do artista, né? Onde, principalmente nesse momento, né? Onde, por exemplo, a gente não está mais nas ruas, não tem mais um palco, não tem mais o espaço do teatro, né?
onde é que está esse espaço onde eu posso exercer a minha função? Ou se eu me permite lembrar, a Grace passou semana passada, ela disse que hoje em dia os artistas, né, não têm uma função, mas sim uma necessidade. E aí a Jana hoje também comentou, né, agora há pouco, da necessidade do autobiográfico, ou da necessidade do fazer artístico, né? Mediante essa urgência, essa necessidade, qual realmente seria o local do artista num momento de pandemia? Ou num momento de pandemia tão específico como a gente passa no Brasil, ou em São Paulo, que a gente sabe que nas ruas parece que rola um movimento como se nada tivesse acontecendo. De certa forma, eu como artista me sinto muito incomodada, né? A gente até conversa sobre isso nas aulas, de um certo privilégio, mas também é um certo posicionamento, da gente ficar dentro de casa, criando, sendo que existem uma outra necessidade mais urgente que talvez era de dizer: ei, esse processo de quarentena precisa realmente ser feito com mais verdade, porque, enfim, eu moro num espaço próximo de favela e, assim, aqui nada realmente mudou em nenhum momento, assim. Então eu me sinto nessa grande questão: qual é a urgência da minha arte e onde é o local que vocês, como artista, entendem que a gente deve se expressar agora? Onde é esse local do artista, né? Tem uma cena que você vai para o Cacilda Becker e fica perguntando qual é o local do artista, eu vou para o teatro, eu quero fazer teatro dentro do teatro, né? E o teatro está fechado, a gente vai fazer teatro onde, né? Então, onde é esse local do artista pensando nessa urgência dentro de um período de pandemia? Eu? Vai lá. Então, Manfrim, olha, é muito louco, assim, eu sempre quis, desde adolescente, assim, desde que comecei a fazer teatro lá no Colégio São Luís, inclusive o filho do meu professor está nos assistindo, Rafa Neves, que é filho do Caco Neves, que era meu primeiro professor de teatro lá no colégio. E eu desde sempre achei que era para mim uma ferramenta para se fazer política. Então, o pessoal lá no Museu Marra achou até engraçado, né? Porque eu tinha uma estação que era a minha adolescência, então falava dessa minha fase de teatro lá no Colégio São Luís, e eu mostrei, eu tinha ainda o manuscrito, o rascunho de um prólogo que eu escrevi no final da peça O Avarento, que a gente fez, que era como se o Harpagon, no final da peça, recebesse uma carta de 1995, acho. Era a época do impeachment do Collor. E então eu fiz questão de contextualizar todo o assunto que essa comédia do Mulher trazia para o nosso contexto daquela época no Brasil. E sempre que eu posso, eu tento fazer isso. Assim. tento dar uma opinião, me expressar politicamente através das obras. Duchamp era basicamente isso, assim, tanto que ficava muito evidente o quanto o Duchamp era desnecessário para o que eu queria fazer. Porque era um protesto, era um grito contra a onda fascista que a gente estava vendo acontecer. E em algum momento eu acreditei que a rede social era um lugar de se fazer política, de se lutar, tal, mas eu me desiludi completamente porque a gente não tem o tanto de robôs que eles têm, a gente não consegue de fato essa transformação através da rede social. E também me incomoda muito a coisa narcísica das redes, assim, que é a característica das redes, umas mais, outras menos, né? O Insta é mais narcísico do que o Facebook, mas no fundo, para mim, é sempre uma coisa que me pega, que me constrange, assim. Eu até às vezes falo, eu vou escrever, não vou, desisto. Porque realmente é um lugar que me pega. Então, para mim, assim, o espaço
e é uma coisa que eu até falo, né, na peça, que para mim causa uma certa tristeza que agora esse tenha que ser o espaço de manifestação, porque a não ser, né, que é uma outra coisa que tem se falado e que eu acho super bacana, a gente voltar para o teatro de rua, então, fazer na rua, né, respeitando a distância, para não haver a possibilidade mas eu acho que, não sei se eu estou conseguindo responder a tua pergunta, mas eu acho que é esse. E nesse sentido, assim, a gente acabou criando um negócio aqui, meio por necessidade, né? Que eu acho que não precisa deixar de existir quando passar a pandemia, né? Eu acho que é um novo formato, e que bom, né? Porque antes as lives, aliás, é bom que vocês saibam que essa aqui é a primeira live que eu estou fazendo na minha vida. Tirando a peça, eu nunca tinha feito. Mas as lives, via de regra, era uma coisa que era sempre essa exposição. Acordei, tô fazendo cocô, não sei o quê. E aquilo bombava, né? Assim, milhares de visualizações das coisas mais estapafúrdias e bestas. E, de repente, a gente está se apossando dessa ferramenta aqui para levar coisas bacanas, legais, que causem reflexão, que de alguma forma possam aí contribuir para alguma transformação na sociedade. Então, não sei se eu consegui responder. Jana, quer? Eu acho que só para ir para as próximas também, não deixar, enfim, de dizer, acho importante, né? Mas essa questão. Mas eu sou muito, enfim, eu tenho muita dificuldade assim de fazer grandes teorias, assim, sabe? Por exemplo, a função do artista, o que será a arte pós-pandemia, o que será do humano pós-pandemia, se a vida vai mudar, não vai mudar, assim, eu paraliso, assim, diante dessas grandes ideias. Eu acho que tem gente que está pensando isso, e que bom que tem gente que está fazendo isso, mas eu não consigo, assim, eu sou completamente incapaz de saber se né? Acho que a gente tem uma facilidade tão grande de se repetir, de fingir que nada aconteceu também, né? Que eu não vou me surpreender se ano que vem, de repente, a vida estiver bizarramente igual. Mas eu não sei mesmo, mas eu não estou falando nem para um lado nem para o outro. Assim, eu fiquei também muito tempo quieta aqui, né? Também muito avessa, um monte de coisa. Depois comecei a criar. Aí devolvo a sua pergunta, né? Você, a artista que você o que é que te move, o que é que te conecta com fora, com dentro, com o espaço, se é a casa, se é a rua, sabe? Eu não sei se para mim interessa muito respostas genéricas ou gerais, assim. Eu acho que a resposta ela vai ser de algum jeito singular, assim. E vai ser do mesmo jeito que foi sempre. Acho que fazer teatro sempre foi isso. Às vezes a gente pega umas linguagens aí, vai meio criando uns cânones, vai criando... E acho que a gente vai lá e pega uma linguagem, pega o teatro físico, pega o teatro épico, vai pegando, assim, como se tivesse a mão para pegar. Acho que não pega nada. Você tem que furar a linguagem de novo, assim como a gente tem que furar essa época de novo, tem que furar vai ter que furar isso aqui também, assim. A gente tem que continuar sempre, seja aqui, seja fora daqui, numa sala de ensaio, vai precisar inventar e se reinventar a partir desse furo que é a sua identidade como artista, as suas questões, assim. Eu realmente sou incapaz de falar sobre a função da arte, a função do artista de forma geral, assim. Ou sobre o que é o político, ou o que é o teatro, o que não é o teatro, assim, né? Como diz a minha querida Angélica Lido, quem ousa dizer o que é o teatro? E isso, para mim, é foda. Muito bom. E só agora eu abri o YouTube, desculpa, que demais, a galera não tinha aberto ainda. Ô, pessoal todo, boa noite, que demais. Então, estou mandando aqui, estou trazendo, sendo portador aqui de um beijo de admiração da Marisa Bentivenha por vocês dois. Marisa, querida. Parceirona. Enfim, é divertido isso, né? A gente também está tentando entender como é que funciona isso, né? Essa relação aqui. Interessante, Marra, fazendo um comentário breve, que não é o caso,
mas eu fiz uma live com o pessoal do Teatro do Osso, foi minha primeira live também, outro dia, e que meu tema foi exatamente esse, a rua, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento de ânsia pelo espaço da rua, né? E isso talvez nos leve realmente a repensar o teatro no espaço da rua, no espaço aberto, né? Nesse lugar de encontro, que não é só uma questão do ar, de respirar, mas entender um pouco esse lugar mais simples, né? Esse lugar mais direto da relação, né? Onde as coisas têm que ser muito simples, muito dilatadas, onde elas têm que ser muito diretas, né? Que nos exige um pouco disso, dessa possibilidade de ser mais imagem do que texto, talvez. Não sei, mas só porque me tocou pessoalmente você comentar essa coisa da rua. Mas, enfim, tem umas perguntas aqui. A pergunta por escrito também é algo que a gente tem que interpretar, não é? Então, é uma pergunta para você, Jana. Eu acho que, na verdade, a pessoa que fez, o Procópio, está querendo criar ali uma problematização que pode ser interessante, que é a defesa do teatro, esse teatro que fala da vida do artista, que traz a própria vida do artista, né, em confronto com o financiamento público dessa produção, né? Talvez aí, não sei se a intenção do Procópio foi problematizar essa questão, mas eu acho que é uma questão que pode ser interessante, né? Você passou um pouco por isso quando você falou. Você quer... Posso falar. Eu acho que, em geral, a gente tem no teatro um pudor, assim, uma maneira de lidar com essas questões relativas ao que a gente chama de autobiográfico, que a gente chama de íntimo, né? Que eu acho que outras linguagens lidam com isso muito melhor. Se você pensa na literatura, se você pensa nas artes visuais, no cinema, nas artes plásticas, né? Não tem esse desconforto, assim, existe no teatro, né, você volta e meia tem um desconforto, como se fosse uma impropriedade, uma impostura, você falar de alguma coisa que é da ordem do íntimo. E o que me espanta é porque essa dimensão do íntimo, ela já está há muito tempo, né, tombada como alguma coisa autônoma em relação ao social, em relação a... ainda mais se a gente pensar nos levantes todos, né? Se a gente pensar no feminismo, se a gente pensar nas questões raciais, se a gente pensar nas questões trans, né? O íntimo é completamente atravessado de uma esfera política, completamente, assim, você não consegue pensar a história das mulheres sem pensar a dimensão política no íntimo, né? Isso a Simone de Beauvoir já disse lá atrás, né? Todas vão retomar isso. Como é que a gente consegue ainda tirar o íntimo da escala política? Assim, eu não consigo entender essa questão. Obviamente, como eu falei, né? Você pode sim, a gente pode transformar qualquer coisa num melodrama, num draminha pessoal, mas isso a gente pode fazer com Shakespeare, a gente pode fazer isso com Brecht, você pode transformar aquilo num drama, você pode pegar, mas eu acho que não é disso que se trata, né? Eu acho que não é disso que se trata. Acho que você é um gesto. Politizar o íntimo é um gesto. Não acho que está dado, porque a gente pode sim, nessa claustrofobia do eu, nesse elogio do eu. Estou com esse livro aqui do lado. Deixa cair o negócio. Que é esse livro aqui chama O Show do Eu. A intimidade como espetáculo. Se você vê o nome dos capítulos, é maravilhoso. Né? Eu, narrador, e a vida como relato, vai caminhando. Eu, privado, o declínio do homem público. Ela vai chegar no eu real e os abalos da ficção. Eu, personagem, o pânico da solidão, e o final é eu, espetacular, e a gestão de si como uma marca. Olha que formulação maravilhosa. Como cada um está administrando os seus perfis de Instagram, né? A gestão de si como uma marca é uma questão do nosso tempo. Esse íntimo publicizado, esse íntimo pago, para promover uma ideia de autenticidade. A gente tem o problema do eu, o problema do íntimo.
ou a gente politiza o problema do eu, o problema do íntimo, ou a gente vai ficar aí numa dicotomia muito rasa, muito simplista, o que é íntimo, o que é pessoal, o que é terapêutico, né? E o que é político, né? O teatro político. A gente vem, às vezes, com umas ideias de teatro político, que eu falo, gente, isso aí não dá. Então, assim, a questão, é isso, acho que é o seu gesto, é o seu furo, a maneira como você politiza essas instâncias e, sobretudo, pensa elas na esfera da linguagem, porque cada vez menos, para mim, se trata de assunto. Se a gente não politiza a forma, no sentido, né, o salto poético, o salto estético, né, o seu gesto, a sua atitude em relação à linguagem, a gente fica você às vezes faz um teatro mega conservador, né, e só que aí o teu assunto é pretensamente político, teu assunto é pretensamente de interesse público. Eu acho essas dicotomias muito simples, assim, muito simples. Então, eu acho que a gente tem que, sobretudo hoje, nessa esfera, né, a gente está podendo sair para a rua e fazer uma manifestação pública juntos, né, quebrar tudo. Como é que vai ser? Ou a gente politiza esse espaço aqui também, problematiza isso aqui como linguagem, como a estética do eu que se promove aqui também, né, uma ética, né, uma ética, né, que se promove aqui também, ou a gente vai ficar patinando numa dicotomia que já não serve para nada, faz tempo, na verdade, né? Então, eu não acho, se é o fomento, se é uma comissão de PROAC, se é uma comissão de sei que lá, vai olhar para um projeto e falar, ai, não, isso não é digno de ser patrocinado por um dinheiro público, porque isso é íntimo, eu vou dizer que bobagem, assim. Então, e eu sei que isso acontece, estou dizendo, então, que bobagem mesmo, porque eu sei que isso acontece. Eu já sei quantos trabalhos meus foram cortados, censurados, ou pela sua dimensão do obsceno, ou porque é pessoal. Então, estou dizendo isso realmente como uma provocação. Jana, estão pedindo para você dar novamente a indicação bibliográfica, a referência do livro. Sim. Eu vou postar no nosso chat, depois alguém escreve aí, galera. Chama O Show do Eu, a intimidade como espetáculo. A autora é Paula Sibilia. É dela que eu tirei esse nominho que eu propus para nossa conversa, né? Tinha que pensar no nome. Estimidade e intimidade, que ela vai falar que a gente está produzindo diários, em vez de diários íntimos, diários éstimos, né? E se a gente pensar na vertigem, porque a gente documenta o próprio cotidiano, a própria, né? O que é isso? A gente vai fazer comida, vai fazer cocô, vai fazer não sei o que lá, e de repente isso, né? O que é essa dimensão do éstimo? E se existe ainda uma dimensão do íntimo que está em conflito, preservada e recalcada em relação a essa estimidade. Acho que tem muita coisa para pensar aí, porque eu acho que o íntimo ele ainda existe como, inclusive como esse éstimo como sintoma de um íntimo muito devassado por essa necessidade de afirmação do eu, né? Por esse narcisismo compulsório da nossa sociedade, né? Por esse o capitalismo não deixa mais nada. Se você postar ali, se você fizer uma busca de conteúdo sexual no seu celular, já vai vir um monte de coisa vendendo calcinha, vendendo o que você quiser. Você vai estar completamente cercado e vigiado. Você é um consumidor aqui, né? Você é uma marca. Então, tudo isso acho que vale para a gente. Estéticas, né, como essa aqui, vão de alguma maneira lidar muito diretamente com esses temas, com esses problemas do eu, né? Acho. Muito bom, Manfrim. Querida, você quer fazer a sua segunda pergunta? Vem muito a calhar, inclusive, nessa parte dessa fala da Jana, que aí é especificamente, Jana, sobre o seu trabalho relacionado também às outras obras. A gente já se conhece e eu, né, já te apresentei um trabalho que eu tenho sobre autobiografia. E eu acho que outras pessoas da escola também têm esse interesse ou já vêm fazendo essa prática, né? E aí vem sempre aquela pergunta a calhar que vocês até comentaram, né? Quais são os limites em que esse eu pode entrar em cena e essa cena pode entrar no eu? Desculpa eu novamente fazendo uma pergunta que parece genérica, mas o meu interesse é bem saber para você, dentro da sua prática, onde é que você, observando as suas cenas ou observando a obra como um todo, entende que aquela dramaturgia ela é, de certa forma, universal. Eu não gosto muito desse conceito de universalismo para conceitos autobiográficos, porque parece que é sempre uma premissa. Eu preciso falar com todos.
sendo que não é por aí. Muitos discursos não vão chegar em todos os lugares, né? E nunca será da mesma forma que estamos produzindo, porque eu sou um corpo produzindo conteúdo e você é um outro corpo observando esse conteúdo. Mas onde que está esse limite onde a minha vida seja realmente interessante para que aquilo vire uma obra de arte, sabe? Eu tenho muito esse medo quando eu faço as minhas escritas, porque eu me sinto muito como você, incapaz de criar uma ficção que não seja a partir de um material pessoal. Então, eu acho. Você tem algum segredo? Enfim. Não tem fórmula, vai bater cabeça muito. Assim. Não tem fórmula, até porque fórmula, método também, não acho que não interessa em nada aqui. O que tem é uma questão, quando você fala dessa questão do universal, da comunicação, isso sempre aparece nos processos. Que momento você percebe que algo saiu de uma confusão, né, e ele vira algo compartilhável, né, algo partilhável, assim. Eu já não consigo mais ver as coisas assim, exatamente nesses termos do assunto. Para mim, sempre a linguagem é o filtro, a linguagem é a medida, a linguagem, né, as suas ferramentas, a sua poética, ela é a medida para saber, né? Não, eu realmente acho que o problema não está no assunto. A gente tem 4, 5 assuntos, gente, né? Morte, amor, guerra, a gente não tem tanto assunto assim, não tem tanto assunto. A questão é como é que você vai... Quais são as suas ferramentas, a sua poética, as suas texturas, as suas linguagens, né? Porque cada um aqui tem uma relação que é mais visual, uma relação que é com a voz, que é com o corpo, né? Quais são as coisas, as referências que te orbitam e que vão começar a plasmar um corpo que é fora. Sua vida é sua vida tá aí, você tá vivendo ela. A questão, qual é esse corpo? Quando a Silvana falou de estranhamento, a gente tem que ser capaz de se estranhar de algum jeito. Tem que haver um estranhamento onde você consegue ser algo que você também manipula. E para mim, manipular não é uma espécie de um artifício, uma sacadinha que eu vou manipular, se é real, se é ficção. Não se trata disso, mas é uma capacidade de se estranhar, de produzir alteridade a partir de si mesmo. Né? Tem um livro aqui também que chama o Si Mesmo... Cadê? Vai cair um monte de livro na minha cabeça. Que é o Si Mesmo como outro. Si Mesmo como outro, do Paul Ricoeur, que é um cara que eu também... que ele é muito legal, assim, que eu gosto demais. Como é que esse si mesmo vira um outro? E acho que nessa relação de estranhamento, né, a gente vai encontrar um campo de partilha, mas tem a ver com linguagem. As pessoas vêm me contar essas coisas assim, tipo, nossa, aconteceu tal coisa na minha vida, tal coisa muito forte, tal coisa muito triste, tal coisa muito, muito feliz, e agora eu quero fazer uma peça. Eu falo X, tem tudo para ser feito. Não tem nada no assunto. Sei lá, eu perdi meu pai não falava, sei lá o que, não tem absolutamente nada no assunto que determine, que tenha uma relação direta com a forma. O problema da forma são as perguntas que você tem em relação ao assunto, são as perguntas que você faz em relação à sua própria vida, são as relações de estranhamento que você faz em relação aos seus temas e as coisas que te habitam, te orbitam, entendeu? Não tem uma fórmula, não tem uma resposta, mas para mim, é um problema de linguagem. A linguagem é que vai plasmar e dar forma a essa coisa que não é mais sua vida. Né? O Deleuze vai retomar a Virginia Woolf para falar de saturação. Como é que a gente satura, no sentido de criar um lugar que não é a percepção, que não é a opinião, que não é... Ele vai falar percepção e afecção, né? E para a gente chegar no percepto, para chegar no afecto, né? Para chegar nisso que é um condensamento, que é um adensamento, que é uma figura parada no tempo, não é mais o fluxo da vida da Janaína. Você vai ter que parar essa imagem em algum momento e transformá-la num objeto que se olhe, que é um objeto estranhado. Então, não é ninguém conta a sua vida, gente. A gente vive 24 horas por dia, eu vivo há 37 anos, 38, 39 semana que vem, 39 anos semana que vem, 24 horas por dia, não dá para contar uma vida, não se conta uma vida, se recorta, se constrói, se cria uma vida na elaboração, se reescreve uma vida na elaboração. É um trabalho de escrita, é um trabalho poético, não se trata da minha vida, nunca é a minha vida, isso é uma confusão enorme que a gente faz justamente nessa porra desse território do autobiográfico. Mas há de se perguntar sobre linguagem. Você abandona. Oi? Desculpa.
Quando você fala assim, o contrato da verdade com o público, esse contrato da verdade, como se aquilo fosse o conselho, abandona isso, né? Olha, eu tenho uma questão muito importante com a verdade, assim. Eu não tenho essa coisa. Eu não tenho o fetiche do real e da ficção. Eu não tenho essa questão de, mas tá no palco, nada é verdade, tudo é ficção. Assim, não é o meu problema esse. Meu problema é a parresia. Meu problema sim, tem a ver com a ordem da verdade. Tem a ver com vínculo, tem a ver com o que produz risco, tem a ver com engajamento de verdade. Não quero fazer joguinhos com a plateia, não tenho. E acho que é possível, já vi muitas obras com jogos que são interessantíssimos, né? Não tem problema. Mas esse não é o meu impulso. Então a questão da verdade, ela me interessa. Não como prova final, não como uma verdade sobre a vida, sobre o outro, mas como um desejo de verdade, como um problema ético da verdade. Então aí eu acho que a gente também é uma questão que interessa ao autobiográfico, para mim, me parece. A questão da parresia, das políticas do eu, do bios, né, de uma polis onde esses eus precisam se encontrar, se provocar, né, ser provocadores da verdade do outro, né? Então, eu não acho o problema da verdade nem um pouco irrelevante nesse contexto. Eu não sei se isso pode contribuir na pergunta que a Manfrim fez, mas eu lembro que quando eu comecei a conversar com a Jana sobre o processo da peça, tinha alguns tópões, né? Não sei se a Sandra está nos assistindo, Sandra Spreusser, mas tinha alguns assuntos que eram fundamentais para mim. Um deles era eu retomei um texto que a gente estudou na EAD com o Cury, que se chamava O Instante Poético e Metafísico, do Gaston Bachelard, e que falava exatamente desse instante, desse momento em que uma coisa que pode ser cotidiana, que é do tempo corrente, linear, ganha uma verticalidade e aquilo vira uma obra de arte, aquilo vira um instante poético. Isso para mim era uma coisa, né, Jana? Eu lembro que a gente ficou lá na minha cozinha aquele dia falando disso, porque para mim, dentro da discussão do que é arte, o que não é arte, onde que um material que é a nossa própria vida pode se tornar arte, isso para mim era uma chave, assim. E aí passa pela linguagem, não tem como, é o que a Jana está falando, né? O que pode, de repente, fazer assim, verticalizar, seja para te jogar lá no fundo do poço ou para uma experiência sublime, etérea. Mas é isso, eu acho que pode chamar Hamlet, Harpagon, Marat, não importa o personagem, não importa de quem é a matéria e se é ficção ou se ela aconteceu de verdade. Eu acho que é uma questão de linguagem, de um mecanismo que faz com que esse tempo corrente suspenda e você tenha uma experiência epifânica, enfim, artística. Né? Não sei se isso ajuda a responder a tua pergunta. O instante poético como uma androginia, né? Que ele coloca, o Bachelard. Sim, sim. Né? Como uma ambiguidade, né? Não como uma contradição, mas como uma ambiguidade que não se resolve, né? Exato. Uhum. Marra, tem uma pergunta aqui, é sobre a questão do espaço. Como é que fica essa relação de criação num espaço que é familiar? Acho que vocês passaram por isso nas exposições de vocês, mas é um entendimento desse espaço como parte do processo. Vocês constituíram todo o espetáculo, a obra no mesmo espaço, vocês transitaram, né, obviamente, que filmava em mais espaços em vídeo são do mesmo local. Como foi lidar com esse ambiente que tem uma história, que já traz, né, algum tipo de memória ali incrustada de alguma forma, né? Eu acho que assim, a gente foi experimentando através dos ensaios virtuais. Por exemplo, a primeira cena, que é a cena da terapia, esse prólogo, esse prefácio,
Em princípio, ele foi imaginado para ser feito numa poltrona, à lá uma terapia convencional, né? Até meio em 3/4 de costas para a câmera. E a gente, assim que fez esse ensaio, eu logo depois assisti e escutei os comentários de toda a equipe também e falei, de fato, gente, isso aqui não se sustenta nem por 3 minutos. Se fosse num palco, né, talvez funcionasse, mas nessa linguagem aqui virtual, por uma tela, eu trocaria de canal no segundo minuto. E então a gente foi se experimentando e entendendo que essa linguagem aqui via tela, ela precisa ser de fato muito mais direta, que um papo reto aqui, eu contigo, que está aí do outro lado, ó, me olhando, né? A gente foi entendendo isso, assim, essa, né, de que não, e também isso não é uma regra, mas no nosso caso não funcionava muito ter um quadro aberto, né? A dinâmica é muito mais aqui, numa conversa direta, para segurar mesmo o espectador, para comunicar, né? E aí, nesse sentido, é que a gente foi descobrindo os espaços. Então, e dentro desse hibridismo também, né? Então a gente fala, então vou abrir a câmera, estou aqui lá na cozinha, lavando louça, assim. E aí vou carregar o celular até o banheiro. E aí o banheiro, a Jana, eu tenho mais de um banheiro em casa, a Jana falou, por que não faz no banheiro onde é a banheira, em que foi gravado as partes do Jean-Paul Marat? Falei, legal, Jana, então vou testar a fazer lá. E aí, quando eu fui testar a fazer lá, eu vi que aquele nosso banheiro tem aquelas luzinhas de camarim. Eu falei, puta, genial. Então, é isso, é uma experimentação dos espaços da casa em que as coisas foram confluindo para a própria linguagem, assim, né? Agora, sim, em termos da relação, né, familiar, eu tenho uma família deliciosa que abraçou essa história, que topou ser até coadjuvante em alguns momentos. Teve um dia, acho que a Jana não assistiu esse dia, mas que a minha filha mais velha, a Lígia, estava lá, e eu falei, Lí, você topa na hora do pesadelo tocar o noturno no piano? Ela falou, topo, total. Aí ela foi lá e ficou tocando, e aí então eu desci, falei, eu olhei, eu não sabia se era minha mãe ou se era a Lígia, eu estava tocando noturno. Enfim, a família abraçou e colaborou. Agora a gente teve que ter uma negociação, porque eu achava que quanto mais apresentações por semana a gente fizesse, seria melhor para a temporada se cumprir. Mas, por outro lado, a gente falou, gente, mas é uma intervenção aqui, né? Uma mobilização na casa, então vamos fazer quinta, domingo? Tá bom, então tá bom. Então também tem uma negociação, porque é isso, é a nossa casa, nosso espaço doméstico que durante 2 horas ali vira palco, vira set de filmagem. E ao mesmo tempo é isso, acho que dentro da linguagem, assim, eu também dei essa liberdade. Eu falei, meninas, mas também se vocês quiserem sair do quarto e vir aqui ficar no sofá, tudo bem também, porque, entendeu? É isso. A história, a linguagem, à medida em que embaralha, né, ficção e realidade, e que tem aquele momento do pesadelo em que tudo cabe também. Se vocês quiserem ficar aqui livres também na casa, fiquem à vontade. Mas elas gostaram dessa história de às 8h30 subir para o quarto e ficar lá bagunçando no quartinho delas. Então, Jana, a Beth queria que você desenvolvesse mais essa história de dirigir à distância, como é que é isso? E eu aproveito e emendo pela fala do Marat agora. Vocês têm um roteiro absolutamente estrito, ainda que caiba esse tipo de intervenção ou de variação, é absolutamente rigoroso, não é? E como é que vocês chegaram nessa precisão?
É bem rigoroso, sim. É uma dramaturgia, não tem improviso, assim. O Mahat não improvisa, assim. Acho que tem muito isso. Tem muitas peças que têm esse caráter confessional, esse lugar aqui que parece que está brotando na hora, né? Mas é minimamente pensado ali, inclusive as estratégias de esse efeito de real, né? Esse que o Mahat falou, essas quebras, né? Quando tem um distanciamento, ele quebra e vem aqui, falar com as pessoas aqui, né? Então, mas completamente, o texto é todo, a gente foi, né? O Mahat já chegou com uma primeira versão, né? Quando teve esse jogo, quando deu esse insight, né? Esse start, foi rápido mesmo, né? Onde ele trouxe uma primeira versão e a partir dali a gente foi trocando, mas muito afinados, assim, né? E construindo essa primeira estrutura. E aí depois o que foi se modificando é essa relação com o enquadramento. Mas, nesse sentido, foi muito tranquilo a direção à distância, porque o que importava era o que resultava na tela. Não tinha outro lugar. É daqui que eu tinha que ver mesmo. Se eu estivesse ensaiando com ele numa sala, eu teria também que ficar com o computador vendo, porque essa era a resultante, né? E muito engraçado, porque a gente fez um processo que teve muito trabalho de corpo, um trabalho super importante com a Gi, né? Um trabalho profundo ali, celular do Mahat, né? A gente estava no espaço e de repente a gente teve que reentender o espaço, reentender a cena, reentender o enquadramento. E aí não teve dificuldade nenhuma na questão remota, porque é isso que importava ver, né? Eu quase que é isso, não teria nenhuma função presencial, né? No dia que a gente gravou a cena Mahat banheira, né? Mahat Descartes revolucionária, era mais importante que eu não tivesse na casa dele, inclusive, para eu ver o efeito daquilo como imagem, né? Então, nesse sentido, foi bastante tranquilo, né, Mahat, essa troca remota. E a gente foi muito tranquilo o processo, né? Foi muito afinado, acho que não teve BO, assim, né, Mahat, de escolhas, de caminhos, né? E acho que teve uma coisa muito interessante, porque a gente precisava criar pequenas peças prontas de vídeo exatamente para as transições dos ao vivo, dos reais, né? Porque de repente eu estou lá no banheiro e na próxima cena preciso estar na sala com outro figurino, depois preciso estar no meu quarto com outro figurino. Então a gente precisava dessas pecinhas e que eu cheguei a criar. Mas a gente dentro da dramaturgia, e a Jana foi fundamental, assim, a gente achava que aquelas peças por si só não sustentavam a narrativa, não sustentavam a dramaturgia. Eram peças que revelavam o processo, eram peças que traziam imagens dos meus irmãos, ou a da minha mãe, que essa ficou inteira. Mas aí a Jana teve esse insight, ela falou: por que a gente não faz uma coisa de manipulação de desktop, de compartilhamento de documentos pessoais, e nada mais pessoal do que o desktop que cada um tem, né? E da forma como organiza suas pastinhas, seus materiais, não sei o quê. E aí foi um achado brilhante, assim, que a gente falou: nossa, total. Aí organizei todo o meu desktop aqui, bonitinho, pus um fundo de tela, organizei os íconezinhos e gravamos gravamos a manipulação do desktop, né, para serem esses vídeos entre lives, entre ao vivo. E tudo isso, cada um na tua casa. Tendo ideias e trocando através do Zoom e tal. Tem uma questão técnica que talvez seja importante dizer, que a gente tinha o sonho de que isso tudo poderia ser feito através do Zoom. De que o Zoom, você selecionando as telas, a gente ia conseguir fazer esse corte de uma coisa para outra e compartilhar vídeos quando precisasse ser um vídeo pronto. E aí a gente começou a ter muito problema, assim. Eu lembro de um ensaio que a gente acabou o ensaio e eu estava deprimido lá na cozinha, fiquei quieto meia hora com a cara de cu, assim. Desolado. Desolado. E aí a Gabi Brites, que supervisionou, cuidou de toda a parte de vídeos, falou: gente, eu acho que a gente precisa de uma mesa de edição, onde chegue todos esses sinais e essa mesa joga o resultado para uma plataforma. E a gente, nossa, mas então vamos ter que comprar uma mesa de edição, como é que a gente vai fazer isso, não sei o quê. Aí apareceu um anjo, que é um técnico
que manja tudo de um software que chama vMixCall, que é um software que recebe até 8 sinais e faz isso. Mixa, solta trilha sonora, solta vídeo no momento certo. Então, a gente tem a figura desse técnico que reúne o técnico de som, o técnico de luz, o técnico de vídeo, o técnico de áudio, numa única pessoa, e que fica lá da casa dele, todo dia às 8 da noite. Oi, Ricardo. Aí a gente abre câmera, testa o sinal, não sei o quê, e ele lá da casa dele opera através desse software que chama vMixCall. Então, queria falar uma coisa sobre isso, que é muito legal, porque a gente se sente em cartaz, né, Marra? Foi muito louco porque a gente teve uma experiência de estreia. O dia que estreou, eu lembro assim de sentar aqui, abrir a televisão, não tava com o Marra, não tava no camarim, não teve a gente não faz aquela a roda, né? O merda, o abraço no camarim, mas a gente estava todo mundo numa excitação, a equipe inteira, todo mundo esperando, né? E terminou, a gente, todo mundo, uau, não sei o quê, Zoom, se encontrou, a gente teve uma experiência de estreia. E o Marra está em cartaz de quinta a domingo, ele tem uma experiência de se preparar para estar, né? Então é engraçado, de alguma maneira, assim, com tudo isso, com o virtual. Tem uma experiência de presença e de encontro, até a nossa vontade de ser o Zoom era isso, para o Marra poder ver as pessoas, né? Mas isso não foi possível. Mas como também eu sinto que tem uma experiência de acontecimento e de encontro, até a gente fez escolhas importantes, por exemplo, poderia ser filmado toda a ida para o carro, né? Toda a ida do carro até o teatro, poderia ser fake, mas o Marra fez muito essa escolha de se sentir ali também em experiência, em acontecimento, engajado com o acontecimento diário, né? E tudo bem, a gente pode falar assim, alguém pode virar e dizer, pouco importa, né? Poderia, talvez, mas tem uma atitude aí, tem um gesto de encontro, tem um gesto invisível. Eu acredito também no invisível fica operando para além da tecnologia, né? De alguma maneira. Muito bem, queridos, queridas, vocês querem acrescentar alguma coisa? Vocês querem uma última observação no fim? Eu queria fazer um convite, fazer uma... Tá. Só uma divulgação, na verdade, momento merchan. Eu estou dando uma oficina agora que está sendo muito legal, que é o Dramaturgias Híbridas e Performativas, que é o potencial do documento na cena, e eu vou abrir uma turma nova agora em agosto, começa dia 4 de agosto, e vai ser à tarde, porque acho que a outra era à noite, imagino que ninguém DAD poderia fazer, mas é à tarde, das 3 às 5, e queria divulgar também que vão ter 5 bolsas inclusivas. Então, enfim, né, com o perfil, obviamente a gente vai ver o que é que precisa ser incluído, né, e a gente sabe o que precisa ser incluído. Então, para divulgar para alunos, alunas que possam se interessar. Então, entre no meu perfil, @JanaínaFontesLeite, no Instagram, que lá vai ter a divulgação e tal, e procurem a gente, se alguém se interessar. São 4 encontros só. Tá bom? Só queria dizer que eu estou acompanhando também o YouTube. A Cláudia Melli perguntou: Marra na Banheira é ao vivo? Somente o desktop é gravado? Não. Marra na Banheira é pré-gravado. E o Descartes, que, né, intercala com o Marra, é ao vivo. Só respondendo. Aproveita, Marra, e repete, então, como as pessoas acessam o espetáculo, como é que é isso, os horários, repete aí. Então, é de quinta a domingo. Hoje eu estou em Bertioga, mas amanhã estarei em São Paulo, às 8 da noite. De quinta a domingo, às 9 em ponto, porque tem um cronômetro que é acionado às 8h50. Então, deu 9 horas, eu toco 3 campainhas ali, que é o acendedor do meu fogão, as 3 campainhas, e a gente começa. A câmera abre e a gente começa. E entra no YouTube, no canal da Corpo Rastreado, que é o primeiro videozinho lá, vai ser que é o ao vivo, que é a peça. E a gente fica até 31 de julho, então a gente tem essa semana, quinta, sexta, sábado, domingo, e na última semana de julho, só quinta e sexta. E a gente, na sexta-feira, logo após a sessão, tem uma conversa com o Nuno Ramos, e eu acho que está praticamente certo que no sábado, logo após a sessão, uma conversa com o Ferdinando Martins.
Maravilha. Bom, gente, foi um prazer estar com vocês. Fica já o compromisso de que, assim que pudermos, vocês virão ao vivo e em cores, para que a gente possa se abraçar e conversar e depois tomar uma cerveja, enfim, com todos os alunos presentes. Esse compromisso já fica assumido, porque eu acho que há muitos aspectos do trabalho de vocês dois que ainda podem ser explorados e trazidos como uma reflexão, como material para reflexão. Eu achei que foi excelente a nossa conversa, fiquei muito feliz. Obrigada, Manfrim, por sua participação. Eu queria lembrar a todos que a semana que vem nós teremos a pesquisadora, dramaturga e poeta Leda Maria Martins, que é autora de um clássico sobre teatro negro, A Cena em Sombras, e que vai falar sobre o tempo espiralar e poéticas do teatro negro. Então, fica o convite para todos, na semana que vem, na quinta-feira, às 19 horas. E, mais uma vez, muito obrigada a vocês. Foi um prazer vê-los, muito orgulho. Obrigada, Silvana, Manfrim, todo mundo que está assistindo. Tem um monte de gente legal. Que demais. Obrigada, galera. Beijos para todos. Tchau. Tchau, tchau.